E hoje eu estou aqui com o Fabrício Correia. É uma imensa gratidão que eu sinto por você ter aceitado o meu convite. É uma honra imensurável poder entrevistar você com muito receio, muita humildade que eu venho aqui hoje, porque eu acho você um apresentador maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Você consegue deixar o que está ao seu lado se sentindo assim absolutamente bom. É um encontro que sempre nos faz muito bem. Então eu quero agradecer muito a sua presença e gostaria muito que você apresentasse uma atualidade do seu desenvolvimento e em que fase você está do seu trabalho. Olha, Amanda, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E achei super interessante essa proposta, né? De estar à mesa com você, né? Porque se nós analisarmos de uma forma mais filosófica, né? Esse tempo de compartilhar, né? À mesa, refeições, conversas, né? Essa integração das coabitações que é o que fazemos nos traz para a vivência cotidiana, num tempo que, diferentemente do algoritmo da internet, dessa celeridade, é um tempo de dedicação ao outro, é muito legal. Né? Então eu fiquei muito honrado em ser convidado e eu me permito hoje, eu falei para uma querida amiga, a Viviane Truck, que apresenta o Vida Sertaneja, de ir nos espaços onde eu não só sou convidado, mas eu sou bem-vindo. Muito bem-vindo. Porque tem essa condição também de, às vezes, ter que convidar por obrigação. Sim. Tá? Então, eu estou passando uma fase na minha vida que eu estou me permitindo só ir onde eu sou bem-vindo. E eu sei que ao seu lado e perto de tudo que você representa é uma coabitação não só útil, não só reverberante, mas de afeto. Muito, muito mesmo. E a ideia é essa, é sentar à mesa, tomar um café, conversar sobre assuntos gostosos, às vezes não tão gostosos, dar voz ao que precisamos dar a voz. E a outra condição, Amanda, que você, né, que aprendeu essa parte de comunicação, até para ser uma continuidade do seu ofício, né? Que você faz muito bem, essa parte de arquitetura, decoração, construção civil, compreender as nuances do outro, para dar forma às edificações, né? Para dar o acolhimento na decoração. Qualquer pergunta pode ser feita. Não existe pergunta incômoda. O que existe é respeito com o outro, na formulação da pergunta. Porque às vezes, e geralmente, na maioria das vezes, a pergunta é mais interessante do que a resposta. Porque ela radia, ela transmite algo, né, que muitas vezes povoa o imaginário, né, não só de quem pergunta, mas das pessoas que, de uma certa forma, nos veem e que nós somos presentes sem conhecer fisicamente essas pessoas. Sim. Né? Esses dias eu fui à Cachoeira Paulista encontrar um influenciador que eu já considero amigo, mas eu não tinha visto ainda pessoalmente. Né? Eu tive a condição de ter o primeiro contato físico. E hoje, por conta dessa imensidão, por conta desse mar de internet, né, de Instagram, de TikTok, de Threads e outras redes, a gente se relaciona com muita gente. Sim. Né? E a nossa imagem reverbera em muitos lugares. Sim. E muitas pessoas têm questionamentos que às vezes não chegam até nós, mas que continuam povoando o imaginário dessas interações, dessas pessoas que interagem. Então eu faço questão de estar à sua disposição para responder o que você quiser saber e o que a sua audiência é sob quiser pressão, saber. Fabrício sob pressão. Que é um outro programa que eu apresento no fim de noite dos domingos no SBT, logo após o programa Silvio Santos, que hoje é apresentado com carinho, com afeto, com uma vivacidade pela Patrícia Bravanel, né? Com respeito à memória e ao legado do pai, e da série Titãs. É uma série de super-heróis. Sim, e nós somos os super-heróis da vida real. E a gente conversando aqui um pouquinho antes, né? Você me falou e eu fiquei apaixonada pelos 2 livros infantis, que aqui a gente vê
muitos traços de super-heróis, tanto em quem desenvolveu, para quem está passando. O objetivo é muito bonito. Fala um pouquinho mais dele para nós, Fabrício. Você sabe que a minha primeira paixão, eu reconheço que foi o cinema. Muito pequeno, eu vi uma tela grande, me apaixonei. E depois, devagarinho, engatinhando, eu descobri a literatura, que me arrebatou de vez. Eu digo que o sonho de toda palavra, Amanda, é ser poesia para alguém. E estar no exercício da prédica cotidiana, escrevendo. Eu sempre digo que se eu não escrevo, eu não consigo me esvaziar de mim mesmo. Então eu exteriorizo muito do que eu sinto, das minhas vivências, do meu olhar. E poder escrever para a criança é uma das faces que eu mais gosto em mim. Então eu tive a honra e o privilégio de escrever com alguém que eu amo absolutamente, que me levou para a literatura no sentido dos quadrinhos, né? Porque eu acredito que as histórias em quadrinhos, ela é conhecida já como um gênero literário e ela é fundamental para essa ponte de futuro para a literatura, que é Maurício de Souza. Sim. Então eu tive a honra, o privilégio de escrever com Maurício algumas obras, e dentre elas, essa que você apresentou, que é O Pequeno Grande Doador, que é uma literatura que ela é uma literatura de edificação. Aí a gente está falando de construção, né? Não estamos falando de construção, mas você representa tão bem essa parte da construção. Sim. O que é uma literatura de edificação? É uma literatura que vai além da leitura e da mensagem. Ah, sim. Que ela deixa algo concreto. E, nesse caso específico, é a doação ao Hospital Oncológico Infantil, que faz um trabalho excepcional, que é o GAC. Né? Eu sonhei numa ação conjunta com o GAC que fosse além de uma doação financeira. Sim. E aí eu estava meditando, embora eu tenha muita dificuldade dessa conexão, né? Eu sou muito... A sua mente é muito pensante. Muito pensante. Né? E me veio uma história que eu tenho certeza absoluta que foi algo divino, que foi entregue para que eu fosse um instrumento. Né? E eu, imediatamente, falei, tá aí, vamos dar forma a essa história, por conta da literatura, sim, e criar uma corrente inquebrantável de solidariedade. Liguei para um amigo querido, que é o Maurício de Souza. Falei, Maurício, você sempre disse que nós precisávamos estar dentro de um projeto. Esse projeto chegou. E aí eu declamei o esboço do livro para ele por telefone. Ele falou, vamos fazer. Só que aí eu não me senti tão apto, porque a gente fala sobre um assunto de saúde. Sim, né? Delicado. Então precisa ter um acompanhamento médico. Aí liguei para um outro amigo querido, Drauzio Varela, né, que é um ícone na questão da comunicação e da intercomunicação sobre saúde e sociedade. Sim, e trazer a comportamento de forma... Né? E aí fácil. Liguei para o Drauzio e falei, Drauzio, eu tenho uma paciente para indicar para o senhor, mas ela não está pronta ainda, ela está sendo ilustrada. Ele, mas o que é isso? Aí expliquei a história do livro, ele topou fazer o acompanhamento do texto para ver se a gente, de uma forma lúdica, conseguiríamos abordar o tema. Fizemos, o livro foi um sucesso, ajudou numa campanha chamada Abrace o GAC, que foi desenvolvida pela Igreja da Cidade, à época a primeira Igreja Batista de São José dos Campos, e o GAC teve ainda mais reverberação de solidariedade junto a essa corrente que já existia, e o livro se tornou esse presente e esse marco na minha vida. Né? Ficou um marco. Ficou um marco na minha vida. Sim. Por isso que eu digo, quando você faz algo pensando no outro, o presente é seu. Sim, né? É o resultado, né? O resultado. Aí virou o musical, foi dirigido pela Kelly Nascimento, uma amiga muito querida, viúva do saudoso Norton Nascimento. E aí, do musical, virou um audiolivro, onde o Maurício, né, imprimiu a sua força vocal e contou essa
essa história lindamente. E a partir daí me deu ideias para outros livros infantis, desenvolvi outros livros, também com pessoas que amo, como Lígia Fagundes Telles, a grande dama da literatura, e agora adaptando não, né? Porque clássico eu acredito que não tem que ser adaptado, mas trazendo a energia de clássicos, como de Vidas Secas, nesse novo livro. Que eu achei bárbaro também. Era sobre uma obra tão importante na literatura brasileira, homenageando Graciliano Ramos. Literatura é celebração. Ainda mais é infantil, né? No mundo que nós estamos hoje, conseguir fazer com que uma criança pegue um livro de papel e queira ler. Esse final de semana, acho que final de semana passado, eu tive a oportunidade de conhecer fisicamente a Cléo Monteiro Lobato, que é a bisneta de Monteiro Lobato, né? E nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre a importância do livro físico. É muito importante. Da experiência, porque hoje eu não estou aqui, né, destratando as tecnologias no que tange à literatura digital. Tá? Mas você ter uma imersão no livro físico, o tato, o cheiro. Ela até falou assim, você se lembra do cheiro de uma biblioteca? Né? Eu falei, me lembro, Cléo. E é importantíssimo que as gerações vindouras tenham essas memórias afetivas. Muito. Né? E ter o acesso, né? A minha casa fica uma bagunça. Tem livros para toda parte. Porque a Alice, ela tem acesso. Ela pega, ela põe de ponta cabeça, ela vira, ela folheia, mas ela tem o um livro acesso. É um amigo que você vai ter para a vida toda. Exatamente. Tá? E nós falamos aqui, né? Porque antes do A Mesa com a Amanda Rebocho, eu tomei um cafezinho aqui, forte, quente e forte, como eu gosto, e a gente estava falando sobre essa questão de gostar do que conhece, porque o que não conhecemos nós não temos relação. Sim. Então permitir que a criança tenha o livro, né, como objeto lúdico antes do letramento é fundamental, Amanda. Sim. Para que isso permeie a vida dessa criança para todo sempre. E não tem como não ser. Ela já pega e já fala então faz parte da vida dela, e acho que deveríamos ter mais opções. E projetos de literacia familiar, né? Do estímulo à leitura antes do letramento, né? Pela mãe, pelo pai, pelos irmãos. Esse tempo de congraçamento, de união em torno de algo que nos leve além. Sim. Olha que bonito. É verdade. Mas essa é uma face que eu gosto muito, que é ser escritor, né? E eu tenho uma passagem, eu integro a União Brasileira dos Escritores, cheguei a ser presidente da Academia Joseense de Letras. Olha só. Que é uma instituição que eu amo muito e que eu integro já há algum tempo, onde eu ocupo a cadeira que é de número 13, que tem como patrono um poeta lírico, Manuel Bandeira, que eu amo demais, e integro a Academia Caçapavense de Letras. Lá eu integro a cadeira 18, que tem como patrono José Bento Monteiro Lobato. Então, para mim é uma dádiva poder, além do meu trabalho laboral de apresentador de televisão, de jornalista, de comunicador, de analista, poder escrever, né? O meu gênero preferido é a poesia, mas a literatura infantil me estimula muito, justamente por plantar sementes, né, que podem florescer, né, em árvores frondosas. E plantar, de fato, artistas, autores, leitores, né? É uma responsabilidade muito grande. E eu estava nessa conversa com a Cléo mesmo, agora ela tem uma série de livros inspirados na obra do bisavô, atualizando assim, que para mim a obra é atemporal. Quando eu falo atualizar, não é dar mais vida ou trazer para a nossa vida, mas é respeitar um pouco a questão da cronologia do tempo. Sim. Né? E do ambiente que as nossas crianças hoje trafegam, né? No sentido do ir e vir, do conhecer, das tecnologias. Então é isso. Para mim a literatura infantil como diz Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Exatamente, eu concordo absolutamente. Mas que bom, começamos pela literatura, né? Todo mundo me conhece, quer dizer, todo mundo não, né? Que pretensão, mas
a minha audiência me reconhece pelos programas de televisão Pela que eu voz, apresento, pela né? comunicação. Mas tem essa face tão querida que é a poder literatura. escrever. Fabrício, você transita pela escritor, autor, jornalista, analista político, escritor, são tantos mundos, e agora eu tô vendo aí a revista Nômade, que nós fomos lá, É verdade, né? a gente Você me deu a viu. honra de estar presente no jantar de lançamento. Sim, no e Petit é Comité. um âmbito diferente, mais diferente ainda, né? Você sabe que eu recebi um convite da Regina Bucco, que é uma mulher que eu admiro demais, né? Que é a diretora executiva da ANER, Associação Nacional de Editores de Revistas. E eu trabalhava num grupo de comunicação e integrava a ANER por conta da associação desse grupo que eu representava. E eu saí desse grupo e perdi a condição de interação com a ANER, né? Mas sempre celebrava a Regina pelo que ela representa, e a gente estava falando nos bastidores a importância da gente celebrar e deixar claro para as pessoas que a gente admira o que elas representam na vida da gente, né? E aí eu recebi um convite do grupo SP Rio Mais, do Maurício Guizar, para desenvolver um suplemento cultural para o portal de notícias, que é um dos grandes portais aqui do estado de São Paulo e até do Brasil, que tem à frente no jornalismo um dos homens mais inteligentes que eu conheço, doce, educado, José Guilherme Ferreira. E aí, não é uma revista, mas é um suplemento cultural, porque eu já estava Eu já estava trabalhando num jornal, porque eu nunca parei de escrever para o jornal impresso. Uhum. Né? Eu acho necessário, porque hoje, infelizmente, a notícia ela não deixa lastro. 80% do conteúdo noticioso do país a gente tem acesso pelas redes sociais, né? Pelo Instagram. E só a manchete, um texto, uma legenda de foto e muitas vezes muitas fake news. Sim. Então eu acho o jornalismo impresso fundamental para a boa prática não só da informação, da notícia, mas das relações humanas, né? Porque o jornal impresso tem o CNPJ, tem o jornalista responsável, Sim. tem um grupo que, de uma certa forma, mantém essa estrutura. Então, eu nunca e a confiabilidade, né? Eu nunca parei de trabalhar com um jornalismo impresso. Aí saí desse grupo, recebi o convite da Gazeta Popular, mas era só jornal. Aí, com o suplemento cultural, eu tive a vontade de voltar para o mercado editorial de revistas. Já tinha o convite da ANER, a Regina me aceitou como membro da ANER, que é presidida pelo Rafael Soriano, que das organizações Globo, né? E aí eu falei para a Regina, eu estou querendo lançar uma revista com análise política, mas eu quero lançar uma revista de turismo, porque eu acho fundamental conhecermos os Brasis diferentes que habitam o Brasil. Sim. E, de uma certa forma, como ela mesma diz, organizar os roteiros. Porque na internet você tem milhares de influências de viagem que nos trazem muitos conteúdos, né? Sim. Mas está tudo esparso, tudo jogado nesse mar. E aí eu falei com o Douglas Espada, que é o dono do grupo Gazeta Popular, se ele aceitava o desafio. E de pronto ele aceitou. E nós lançamos, no mês de fevereiro, né, 2 revistas. A revista Amanhã, que é uma revista sobre as boas práticas na política, né? Uma revista que fala sobre gestão pública, políticas atemporais que estão sendo utilizadas em todas as regiões do Brasil para melhorar os índices de desenvolvimento econômico e humano, né? Então a revista ela não é uma revista jornalística no sentido de você estar cobrindo de uma certa forma as ações, indagando, mas é de reconhecimento a boas práticas. Sim. Né? E aí a gente tem aqui em todo o país, a gente entrevista ministros de Estado, faz uma análise do Congresso Nacional, mostra gestões que estão dando certo, né? Do Oiapoque ao Chuí. Por exemplo, nessa edição nós temos a Flávia Pascoal, que é a prefeita de Ubatuba, né? Que é apenas
na região, infelizmente, nós elegemos 2 mulheres só chefes de executivo. Sim. A Flávia Pascoal em Ubatuba e a professora Heloísa em Paraibuna, né? E aí aqui a gente fez essa edição especial para mostrar um pouco sobre a prática de gestão pública por mulheres. Então, tem a prefeita de Aracaju, tem uma análise no Congresso, Luiz Erundina, Mara Gabrilli, tem a parte da coluna social, como nos velhos tempos, né, os grandes colunistas sociais, tem uma área que é o 2º caderno da revista, que é a Atmosfera, que fala sobre arte, cultura, e no final, a análise política do mês, que é o Conversa de Bastidores, que é um produto que é a agência que eu dirijo, né, que é a agência Conversa de Bastidores, que é um portal de notícias nacional, com pauta única, que é política, e que hoje está presente em todos os formatos. Né? Conversa de Bastidores está na Jovem Pan, como programa audiovisual, né, que integra o canal do YouTube da Jovem Pan e está disponível para todo o Brasil, não só pelo YouTube, mas pela Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan para as produções audiovisuais da emissora. Está presente também no rádio, às sextas-feiras tem uma análise política no Jornal da Manhã, que é o principal produto jornalístico do Vale hoje, líder de audiência, ancorado pelo Clemente Lemes, que é um jornalista decano, e uma grande equipe, né, que integra o corpo do jornal. Ele está no portal todos os dias, de muito fácil leitura. Você entra no conversadebastidores.blog.br, no mínimo 5 notícias para te atualizar do que está acontecendo no Brasil, no estado de São Paulo e na sua região. Né? No impresso, no jornal Gazeta Popular, todas as semanas, que é o único jornal impresso da RM Vale semanário. Né? Todas as semanas você tem uma coluna do Conversa de Bastidores falando sobre as alterações políticas, as mudanças, né? O que acontece no bastidor e na internet. Né? O que acaba sendo uma utilidade pública também, ampliando, né? Inclusive, esse escopo para o Brasil. Sim. Eu fechei uma parceria com um dos maiores portais de celebridades do país, que é o portal In Off, que é uma criação do falecido Erlan Bastos, que infelizmente nos deixou no início do ano. Né? Foi uma tragédia. Ele foi acometido de uma tuberculose peritoneal, que não foi diagnosticada corretamente pelo Serviço de Saúde do estado em que ele estava, e ele chegou a falecer. E tem um portal de grande audiência no Brasil, que hoje é gerido pelo companheiro dele, o Neto Maciel, que me convidou, e eu assumi esse desafio, porque quando um convite chega a você, você analisa com a seguinte ótica: ele vai ampliar o que você representa, ele vai ajudar a você radiar além de onde você já está, ele tem seriedade, ele tem credibilidade, ele é necessário. E o portal In Off contemplava todos esses quesitos, e na primeira hora eu aceitei o desafio, e hoje o Conversa de Bastidores cobre os estados do Amapá, Rondônia, Paraíba, Maranhão, Piauí, nessa dimensão da maneira como nós formulamos essa cobertura política agora para essas regiões do Brasil. E deve ser, a sua seletividade deve ser sempre com muita sapiência, né, Fabrício? Porque você deve receber muitos convites, né? Muitos. E qual vai reverberar de fato o que você pensa, o que você concorda, o que você vai? Deve ser difícil essas escolhas. Eu costumo, eu falo, né, que eu sou codependente, então não, para mim é muito difícil, porque eu acho que tudo que chega até você tem um propósito. Sim. Né? E o principal, Amanda, é você dar dignidade ao outro no sentido da interação. Respeito é olhar 2 vezes. Né? Então, você tem que dizer não, na maioria das vezes, mas você precisa compreender a energia do que te trouxe aquele momento. Sim. Né?
Então eu recebo realmente vários convites e tento fazer o melhor com essa energia sempre, né? E a Nômade, né, que a gente falou aqui, que é olha, eu estou apaixonado pela Nômade. A Nômade é gastronomia, viagens. A Nômade, ela é uma revista que ela se dispõe a apresentar os Brasis que habitam o Brasil, de forma a mostrar roteiros que muitas vezes não têm os holofotes, mas são completamente incríveis. Tanto que o subtítulo da revista, né, é Viagens Raras para quem busca o extraordinário. Olha que bonito. E assim, um produto muito bem editado, moderno, instagramável, né, com cores. O projeto gráfico é de um amigo muito querido, para mim é um gênio do design, que é o Adriano Santos, né? E revista também, ler uma revista é muito prazeroso, né? A gente espera a revista da semana, do mês, é muito gostoso. A impressão, a seleção de fotos, a prospecção de roteiros, tem uma coluna social de viagens. Então, assim, é um prazer estar à frente da Nômade como editor e poder entregar todos os meses tanta informação para ser compartilhada e para gerar mais do que leitores, mas amigos, né? Sim, como eu disse. Sim. Né? Eu não quero ter 1 milhão de amigos como o nosso rei Roberto Carlos, mas se chegarem vai ser ótimo. E todos com qualidade, né? E além de todo esse conteúdo, a gente ainda tem os programas de televisão, né, Fabrício? Você vê? Que alegria. O Vale Night que está aí alegrando as noites de O Vale sábado. Night é um fenômeno, né? Sabe que nós começamos como Viva a Noite, mas é uma marca da emissora, do SBT, e o SBT requereu essa marca porque ele tinha ideia de retornar o programa, mas era Viva a Noite, o meu era Viva a Noite, mas a homenagem estava clara ao Gugu Liberato, que é eu falo no presente, porque, embora ele tenha nos deixado, ele permeia o nosso imaginário dia a dia, né? Porque o Gugu, ele era um expert da comunicação, do entretenimento, né? É óbvio que ele teve como professor o nosso saudoso e presente Silvio Santos, que é o maior nome da televisão e da comunicação do Brasil, né? E dentro do SBT, que era um celeiro de comunicadores populares, né? A gente tinha a Hebe Camargo também, que é uma referência obrigatória. E aí eu juntei tudo isso e ainda aquele olhar apurado para o glamour do meu querido amigo Amaury Júnior, né? Sim. Que durante tantos e tantos anos levou a coluna social eletrônica, mostrando, né, não só os bastidores, mas mostrando a sociedade, os recortes da alta sociedade, turismo, entretenimento, gastronomia. E aí nós criamos o Vale Night, que encerra a programação regional da emissora aqui no Vale do Paraíba. Teve uma excepcional recepção pela audiência. A Cantar Ibope, que as emissoras contratam para fazer a medição da audiência, nos deu primeiro lugar, 3 vezes mais audiência que até então a primeira colocada. E isso deu um gás muito interessante, e durante esses 4 anos que a gente vai comemorar agora, de estarmos no ar de forma ininterrupta, sempre ampliando, né? Hoje o Vale Night está de segunda a sábado na programação da TH+ SBT, que é afiliada do SBT aqui para o Vale do Paraíba, né? Como eles chamam, um programa terceirizado, mas presente na audiência todos esses dias, com entretenimento, glamour, eventos, festa, artistas, expoentes da música. Já passaram pelo Vale Night nesses 4 anos quase 800 entrevistados, né? E personalidades nacionais, grandes expoentes regionais. Quem faz e acontece está presente sob as lentes da câmera do Aníbal Clemente, que é o nosso diretor, e eu recebo com muito entusiasmo, seja nos estúdios do SBT ou indo ao encontro dessas pessoas nas diversas oportunidades que eu tenho.
E eu já tive a oportunidade de aparecer. É verdade, você esteve nos estúdios, né? Sim. Falando sobre o quiet luxo, né? O luxo silencioso. Exatamente. E você também comentou sobre a gente falou sobre as festas de São João, você falou que você também foi o eu ajudei a criar a festa na gestão do Carlos Vilela, em Caçapava, o maior São João. Já são 10 anos, né? Muito mais. É o maior São João do estado de São Paulo. Né? Carlos Vilela foi prefeito da cidade, o único prefeito reeleito. Né? Um homem que eu admiro demais, às vésperas de completar 80 anos. Eu falo que é o santo protetor de Caçapava. Né? E, na oportunidade, ele queria um projeto que fosse ao encontro do serviço social. Porque as entidades sociais é o braço onde o Estado não consegue chegar direto. Sim. E elas precisam ser estimuladas. Né? E o Vilela é um homem sertanejo. E aí ele me deu essa oportunidade, o Zé Luiz, que é o dono da SBS Eventos, que é uma empresa no Brasil toda, tinha uma formulação parecida, e eu entrei dentro do São João com a concepção artística. Idealizei um evento que trouxesse os festejos juninos tradicionais nordestinos com a cultura caipira paulista raiz. E aí fizemos o São João de Caçapava, que se tornou esse fenômeno. Deu muito certo. E depois eu voltei, tive a oportunidade de voltar na gestão do Fernando Cid Diniz Borges e consegui, por meio do mandato do Padre Afonso Lobato, registrar esse evento como um evento do Estado de São Paulo, no calendário oficial do Estado de São Paulo, para que as gestões não descaracterizassem, né, o formato da festa, que é essa mistura de cultura caipira raiz com o São João nordestino. E eu tenho muito, mas muito carinho pela festa, assim como pela cidade de Caçapava, cidade de simpatia. Eu me torno, embora seja cidadão caçapavense, né, pela outorga legislativa, eu fico sempre muito feliz no reencontro com Caçapava, tão pertinho de São José dos Campos. Sim. E está se desenvolvendo muito, né? É uma cidade que está aparecendo cada vez mais nos radares, né? Você sabe que eu tive a oportunidade de falar com esse novo prefeito agora, né? E o Ian Lopes, que é um jovem, né? Tem 25, 26 anos. Ele não tem 30 anos. E eu falei assim, ô Ian, nós precisamos incutir na mente do caçapavense que não é uma cidade que está entre São José e Taubaté. É a cidade que conecta São José com Taubaté. Sim. Tá? Tornando uma grande cidade. Porque em Caçapava, eu sempre falo que tudo começa lá. Tá? A gente analisa o polo cultural que eu ajudei a construir, né? Mas Maurício de Souza, que nós falamos aqui, tem uma residência afetiva em Caçapava. Nelson Pereira dos Santos, que foi um dos maiores cineastas do Brasil, passou a infância em Caçapava. Né? A gente tem Raimundo Lopes, que fez a mudança da teledramaturgia brasileira, a telenovela brasileira, da forma do que era antigamente, né? As novelas de época para novela moderna, com Redenção, morou em Caçapava. O Museu do Antigo Mobilismo, Capital Nacional do Antigo Mobilismo, Roberto Eduardo Lee, o primeiro museu de antiguidades mecânicas do país, né? Grandes nomes no esporte, na cultura, na área empresarial. É uma cidade magnífica e tem a alcunha de simpatia, uma cidade simpática, que acolhe. Agradável. Então, eu gosto muito de Caçapava. Falando da minha área, né, está realmente sendo absolutamente povoada, muitos condomínios, um desenvolvimento imenso que está surgindo, vai ser uma revolução. E essa visão de integração. A RM Vale, o conceito da região metropolitana do Vale do Paraíba Paulista, vai a esse encontro, Amanda, né? Porque as cidades, elas têm as suas particularidades. Sim. Né? Mas se a gente se une e forja um desenvolvimento integrado, nós vamos muito além. Sim, e de fato ela é uma ponte, né? Uma ponte. Sabe quem consegue ficar ali, porque tem uma tranquilidade ainda de uma cidade menor, mas tem acesso. Não, e agora,
com essa conquista, uma faculdade de medicina, Amanda. Exatamente. A minha querida amiga, que eu falo magnífica e excelência, porque magnífica que é a terminologia para os reitores, e excelência porque é senadora da República, Maria Elisa Aguiar, né, investindo na Faculdade de Santo Antônio e dando esse presente para a região, Sim. uma faculdade de medicina para Caçapava. Olha a possibilidade de desenvolvimento da cidade. Imensa, não só turística, que aqui o prefeito anda explorando muito, com muitos eventos. Que é uma característica importante, né? Sim. Eu tive a oportunidade de ser o autor da lei que transformou a cidade na capital nacional do antigo mobilismo, né? Nessa condição de recuperação desse patrimônio histórico importante, que é o que restou do acervo do museu, a época da gestão Vilela também, doado pela Mariângela Matarazzo, que é a herdeira do Roberto Eduardo Lee, e a partir desse encontro, mostrar as possibilidades não só de expansão turística dentro dessa área da memória, como também no turismo rural, né? No turismo de aventuras. A gente tem uma condição ali em Caçapava diferenciada em vários aspectos, né? E nós tivemos agora o secretário de Estado, Roberto Alves de Lucena, que para mim foi o melhor secretário de Estado do turismo dos últimos anos, né? Óbvio que o Vinícius Lummertz foi ministro do governo Temer, ele foi secretário da gestão Dória, deu uma grande contribuição, mas o Roberto, por ser paulista, conseguiu identificar ainda mais as condições individualizadas que tornam o patrimônio turístico do estado de São Paulo único. Sim. Então ele criou rotas, roteiros, destinos, quebrou a sazonalidade, né? Porque é fácil você já ter um determinado momento do ano com fluxo turístico. Sim. O Roberto foi na contramaré, ele quer turismo o ano todo. E então ele identificou, e lá em Caçapava se desenvolveu muito, né? Nós hoje temos uma secretária adjunta na área da cultura, que cuida especificamente das políticas públicas do turismo, e eu acredito que é o potencial de desenvolvimento do futuro, né? E esse desenvolvimento é de fato do mar à montanha, né? É verdade. Porque tanto Caraguatatuba, Ubatuba, né? os festivais de inverno. Você pega o circuito do Litoral Norte, né? As 5 cidades, porque embora na nossa região tenha Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, Bertioga se associou nesse circuito, né? Então você tem o circuito do Litoral Norte, aí você tem a Serra da Mantiqueira, aí você tem essa parte do turismo de negócios, do turismo aeroespacial de São José dos Campos, que agora também permeia Taubaté, capital do carro voador no futuro, né? Caçapava com seus alambiques, com as suas fazendas, com o Museu do Antigo Mobilismo, Jacareí, agora um grande polo logístico, né? O Mercado Livre se instalando em Jacareí, né? O governo Celso Florencio mudando as legislações necessárias para ampliação da cidade. Aí você tem ali já quase integrando o Alto Tietê, mas que de uma certa forma se relaciona com a gente, Guararema, Santa Isabel, Santa Branca. Que são cidades lindas também. Ou seja, turismo de qualidade é o que não falta na região. E movimenta muito a nossa economia, né? Muito. Faz bem para todos, né? E dia 8 de maio, eu terei o imenso prazer de ter o Fabrício no nosso evento, que é a Arquitetura do Sucesso Feminino, onde eu tento trazer um pouco de tudo um pouco que nós conversamos no desenvolvimento de mulheres, mulheres que estão se redescobrindo, renascendo, e teremos palestrantes magníficas que vão agregar de fato, e eu terei o Fabrício ali conversando com todas nós, deixando todas nós mais felizes ainda com a sua gentileza, e vai ser um prazer imenso tê-lo lá, Fabrício. Olha, eu que agradeço o convite, né? Imagina poder levar para o meu querido telespectador, né, a arquitetura do sucesso, né, o encontro para o empoderamento feminino, né, para uma visão, né, que vai muito além dos negócios, né, uma visão humanística. Porque eu tive a oportunidade de dirigir um programa no SBT que se chamava O Mentor, o primeiro reality
de empreendedorismo da televisão regional. Quem apresentava era o Danilo Magri, né, um empresário de muito sucesso. E a gente tinha uma máxima no programa, que é por trás de todo CNPJ existem diversos CPFs que precisam ser estimulados, né? Precisam ser tratados, precisam ser reconhecidos, né? E esse trabalho de fomento ao empreendedorismo feminino é fundamental, né? Porque a mulher ela tem ainda mais desafios quando ela vai cultivar uma semente em função, né, das suas atividades como mãe, né, como dona de casa, como mulher, né? Então é fundamental nós estarmos sempre ampliando os horizontes e levando os holofotes com a luz que é pertinente à sua expansão, Amanda Rebouço. É gratificante para essa arquitetura demais de isso. construção. Construir as pessoas, como você mesmo falou, e não só negócios, dar conhecimento, dar caminho, dar meios, para que ela, às vezes, ela está fazendo uma coisa, mas ela fala, não, eu sou muito boa nisso e tem um super destaque. E todo mundo quer ser bem-sucedido. Não, né? e fundamental a conexão, né, Amanda? Sim. Propiciar esses encontros. Exatamente. Né? Porque não tem, nada é por acaso, absolutamente nada é por acaso. Então não tem sentido nós estarmos empreendendo, né, em direção de alguém e não possibilitarmos esses eventos que geram encontros e conexões. Conexões né? E é para isso que eu estou na televisão, para gerar conexões, para levar os holofotes para atitudes, ações e representações que precisam ser, né, ampliadas por meio do conhecimento. Sim, isso mesmo. Vai ser um prazer. Dia 8 de maio, né, você que me acompanha, o público da Amanda também, nós vamos levar a equipe do Vale Night para ter acesso não só a essa construção, mas aos encontros que essa construção possibilita. Muito obrigada, Fabrício. Eu que agradeço estar no Mesa Aberta. Foi um prazer com Amanda imenso. Rebouço, esse bate-papo tão especial, afetivo, verdadeiro, né? Sem pausas no sentido do assunto, mas com pausas na vida real, para que a gente consiga refletir e construir algo que vá muito além da gente. Exatamente, um momento muito gostoso. Muito obrigada.